Olá, sejam bem-vindos ao Abacaxi Digital, o seu podcast sobre tecnologia para curiosos e especialistas. Nesse episódio, vamos continuar conversando sobre transição energética. Então, pegue uma xícara de café, se acomode e vamos juntos descascar esse abacaxi. Estou aqui de novo com meu amigo Bruno. E aí, pessoal, tudo bem? Cara, como a gente falou, a gente trouxe de novo o nosso amigo aqui. Rendeu muito, foi muito bom o episódio, Fabri, obrigado. Obrigado pela sua presença mais uma vez. E curiosidade, segundo episódio, nova gravação com a mesma roupa. Com a mesma roupa. É a roupa de podcast. É isso aí, é isso aí. sorte. Símbolo de eficiência. É a magia da TV. É isso aí. Ô Fabri, você sabe que deu tão certo o último episódio, obrigado mais uma vez por isso. Eu que agradeço. Que teve muita repercussão e algumas perguntas. E aí eu anotei uma dessas perguntas que eu queria trazer aqui pra gente e a gente continua o nosso bate-papo, pode ser? Claro, posso mandar ela? Bora, vamos lá. A pergunta ela veio do Nilson. Tira uma dúvida aqui pra gente, ó. A pergunta dele é: com o aumento da geração solar residencial, os consumidores irão pagar mais caro por estarem na rede num futuro próximo? Ou seja, consumindo, produzindo, só que agora na rede. Como é que fica isso? Então, eu acho que eu entendi da seguinte forma, e eu entendo a preocupação, uma ótima pergunta. Vamos imaginar que a maioria dos consumidores se enquadrem aquele papo que a gente conversou no primeiro episódio de o consumo ser interessante construir uma usina solar em casa, né? E aí você tem um aumento que já está acontecendo, isso aí eu acho que não tem mais volta. Quem não tiver uma usina solar, que não se enquadrar nisso, vai acabar pagando mais caro pela energia? Eu acredito que não. Eu acho que isso aí tem alguns pontos a serem colocados aqui. Eu vou tentar ser bem didático, porque você acaba entrando em algumas terminologias, alguns pontos aí de legislação, de normativas da distribuidora. Mas aquele papo que a gente conversou sobre a norma, sobre a mudança da legislação, na verdade, né? Basicamente, ali a gente está falando da cobrança, da taxação sobre a utilização do fio, que a gente fala, que é do sistema de distribuição, né? Num termo técnico, a distribuidora fala pagar o fio, né? Acho que se você olhar na conta, você consegue identificar essa parcela. Realmente, com essa mudança da legislação e você pagando esse fio, que é a infraestrutura da distribuidora, ambas as partes vão ter esse custo. Tanto quem tiver usina solar, quem não tiver usina solar, né? Quem tiver usina solar, obviamente, você tem um custo mais baixo da energia, porque você está produzindo a própria energia, você tem um tempo aí de retorno desse investimento que você fez. Mas o custo da energia ele está muito atrelado também à fonte geradora, que é o que a gente também conversou no primeiro episódio. Imagine que a gente está passando um momento que o custo da energia tá bom, comparado a uma energia não convencional. Bom, provavelmente o custo da energia, as famosas bandeiras que a gente fala tal, é um momento bom e provavelmente não vai ter grandes... Não se vai pagar mais caro. Já paga mais caro hoje. O pagar mais caro vai continuar sendo o natural que é hoje. Tá. Né? Não vai aumentar para quem está na distribuidora. No momento que você está consumindo de fonte térmica, com certeza vai ser mais caro, mas é o que já acontece hoje. Todo mundo paga mais caro. Quem tem a solar paga mais barato. Não é que vai pagar mais caro porque os outros usuários têm uma própria usina. Vai continuar da mesma forma que está hoje. Já se paga mais caro quem não está com uma usina solar. Não é que paga mais caro, acho que o termo certo não é paga mais caro. Tem um custo maior, né? Porque você tem uma crise hídrica, você está gerando menos energia. Você se conecta na térmica, tem um custo de geração mais alto, você paga mais caro na conta. Né? Mas essas duas situações que eu acabei de falar são as mesmas que já acontecem hoje. Se tiver um único usuário com usina solar em casa e todo o resto dos usuários conectado na distribuidora, esse usuário solar ele já vai ter um custo porque ele está gerando a própria energia. O custo dele foi de implantação dessa usina solar, né?
Então, eu particularmente, né, a minha impressão, eu acho que não vai acontecer isso. Mas, de qualquer forma, e aí é um recado, uma novidade para vocês. Talvez muitos já saibam, mas para quem não sabe, eu acho que num futuro não muito distante, você vai poder comprar a sua energia de quem você quiser, pelo custo mais atrativo, pelo valor mais atrativo, igual você faz um contrato hoje de um pacote de TV a cabo, por exemplo. Isso é o Mercado Livre. Isso é o Mercado Livre de energia, né? Hoje disponível só para CNPJ, mas... Não, maravilha. Porque o tema Mercado Livre de Energia, fica a dica aí, a gente vai falar sobre isso, pessoal. Então, se preparem, porque Mercado Livre de Energia e como vai ser esse futuro, como vai ser a negociação, como que você pode ou não tomar benefício disso, a gente vai detalhar isso nos próximos episódios, então fica a dica aí. Por isso que eu vou pedir só para você dar uma pincelada, mas não entrar muito no detalhe, porque a gente vai ter esse momento ainda. E aí eu vou assistir para ver se eu aprendo um pouco mais. Legal, legal. Só aproveitando o gancho, mais uma pergunta que a gente recebeu é o seguinte. A gente falou bastante de energia solar, né? Uhum. E aonde está a maior parte da geração dessa energia solar hoje? Porque é muito comum a gente ver e falar, pô, eu coloquei na minha casa, no meu vizinho, no sítio, na casa da praia. Então a sensação é que, assim, quem está gerando energia solar no Brasil, obviamente que não tudo, mas a grande parte é na residência, são os consumidores pequenos ali. Como é que está esse cenário no Brasil, cara? É legal, né? Porque é uma impressão de como funciona, né? Quem não está no dia a dia no sistema, o dia a dia, e é normal, não é o dia a dia de todo mundo tá vivendo esse mercado de energia e tal. Mas, sendo direto, não. Tá? Por mais que você tenha as usinas residenciais, a gente não tem um alto consumo por residência pensando numa média, né? Obviamente que você tem residências tal, que você tem um consumo muito maior, em que você tem pequenos comércios que também tem um consumo mais elevado e tal, mas os grandes investimentos estão em dois tipos. A maior fatia do bolo não está na residência. residência. A principal fatia, hoje, como que funciona? Qualquer geração de energia, ela esses contratos de concessão da geração, que na verdade são concessões por um período de mais ou menos 30 anos, enfim. Aí eu não tenho como dar essa exatidão, mas acredito que é nessa faixa. Você tem a concessão, a permissão de gerar energia para o sistema interligado nacional por esse período. Né? A forma que você vai gerar essa energia, na maioria dos casos, eu não sei, um leilão que teve emergencial recentemente aí para térmicas, você gera da forma que for mais atrativo, para que você tenha o menor custo de geração de energia. É um leilão onde quem tiver o menor custo para a geração daquele pacote de energia ganha, e aí você tem vários lotes, isso aí é dividido, enfim, eu consigo gerar X gigas, X megas, portanto, então você ganha uma fatia, e tem vários concorrentes, são leilões que às vezes acontecem e duram o dia inteiro até fechar. Então, nesses casos, o que a gente viu acontecer com PCHs, com eólica, continua acontecendo eólica, que também é bem forte, continua forte, está acontecendo com solar também. Então, as grandes usinas estão nesses leilões. Tá? A gente para ter uma ideia, hoje o Brasil está chegando a 200 GB de geração, juntando todas as fontes. Né? Aí você tem limpa, você tem fonte suja, fonte limpa, tem de tudo ali. Dessa parcela, eu acredito que a solar deve estar por volta de quase 2%, mais ou menos. Né? E você não tem isso em residencial, entendeu? Entendi. E tem um segundo ponto que são as gerações distribuídas, que também são os motivos das grandes polêmicas que acontecem aí de custos e tal, que são usinas onde você constitui um consórcio, onde você tem ali, acho que um limite de 5 mega para construir, e dentro desse consórcio, cada consorciado tem uma parcela dessa usina para consumo. Mas a gente está falando de 5 mega. Quando a gente fala de 2% de 200 GB,
eu acredito que é a segunda maior geração solar, mas ainda está distante dos leilões de geração que eu estou falando. Entendi. A geração distribuída, na verdade, é como se fosse a residencial, entre aspas, só que você está localizado em uma fazenda, ou seja, você tem uma estrutura maior, só que você estando dentro de uma área da mesma concessão, o que significa isso? Dentro da mesma concessionária de energia, então pensando em Enel, pensando em EDP, pensando em CPFL, a distribuidora daquela região onde está instalada essa usina solar, você está na mesma área que aquela distribuidora é responsável. Aí o que acontece? Você pode usufruir desta parcela que você assinou neste contrato. Porque a usina solar em si não é que você tem esse modelo também que eu vou falar na sequência, mas o que é a usina solar? Você injeta essa energia que você gerou na rede. Sim. E aí essa injeção de energia na rede, ela é usada pela distribuidora distribuindo para outros consumidores. E aí o que ela faz, basicamente, ali, não entrando em muitos detalhes, é a conta. Você gerou 20, consumiu 10, então beleza, esses 10 que você gerou e consumiu, enfim, foi você com você mesmo, Sim. você não vou cobrar nada, e esses 10 excedentes ficam de crédito para a próxima conta. Legal. Né? Então, na verdade, não existe ainda o modelo de compra e venda dessa energia. Você não é remunerado pela energia que você está vendendo, que você está gerando. Você está gerando em excedente. Certo. Existe, provavelmente isso vai mudar, mas hoje não existe isso. Então, a geração distribuída dessas fazendas de até 5 MW falando, na verdade de 1 MW, mas você tem algumas que fazem esse modelo de 5 MW. Você tem o mesmo modelo. Esse consórcio gerou 200 e consumiu 100, você tem 100 de crédito para a próxima conta. Legal. Que acumula o que você vai gerar no próximo mês também. E isso aí geralmente compensa a questão de que você tem geração solar só na parte da manhã e à noite você se conecta na rede. Então esse crédito te ajuda a bater o que você consumiu no momento que você está conectado na rede. É isso. E aí você vai vendo que é um organismo que começa a se tornar meio que um crescimento orgânico, né? Como eu falei, a gente falou no primeiro episódio de bateria, logo esse sistema vai ser o ideal seria que esse sistema fosse auto-retroalimentado. Entendi. Né? Com uma estrutura da distribuidora por trás que né? permite que esses intercâmbios, né, essas interações aconteçam. Bacana, legal. Ô Fabri, bom, o nosso modelo do abacaxi, da gente conversar, é sempre voltado para a tecnologia. A gente tratou de indústria 4.0, então a gente gosta de sempre colocar um pouco de tecnologia no meio. E tem sido comum, sempre quando a gente fala ou vê alguma matéria de jornal falando sobre distribuição elétrica, quedas em alguns pontos, falha e tal, vem sempre à tona o tema adoção de tecnologia. Poxa, mas se tivesse tecnologia ali, o problema não teria acontecido, ou para a gente evoluir, a gente precisa investir em tecnologia. Como é que está esse lance da tecnologia aplicada na transmissão, na transição, inclusive? A indústria 4.0 entra como nesse... Está relacionado a como? Isso aí é um tema apaixonante. A gente acho que vai chegar no episódio 10. Quarto Velozes e Furiosos. Vamos embora. Transição energética 10. Legal. É muito interessante isso aí, porque eu acho que o primeiro ponto que a gente pode enxergar é a tecnologia, a integração, a gestão, o uso de tecnologia de uma indústria 4.0, ela está diretamente ligado a um processo mais eficiente, que está diretamente ligado a uma redução de consumo e emissão de poluentes. Se você tem uma indústria conectada, com uma gestão bem definida, com uma inteligência artificial implantada, você tem menos manutenção, você tem menos problema, você tem comparações de processos onde você consegue enxergar com antecedência qual processo está sendo mais eficiente para identificar a falha no processo com menos eficiência, o que você tem que fazer, qual a atuação que você tem que ter preventiva para que aquilo se torne mais eficiente e no final do processo você tenha um processo mais
como a gente está falando de transição, onde o princípio, o objetivo principal é a redução da emissão, onde você tenha menos emissão, você consegue ter... um exemplo, acho que bem interessante. Você tem uma queima no processo com um flare com queima de CO2. Muitos processos são feitos à mão ali. Deixa eu ver como... Vai lá no instrumento e consegue ter uma... eu quero fazer uma análise mais customizada, eu tenho que olhar esses processos que foram feitos com a captação manual ali das informações e fazer um estudo. A partir do momento que você faz uma integração, que você põe um sistema, você põe uma automação, você coloca um software por trás, você coloca uma gestão, você coloca uma tecnologia agregada e quando eu falo de tecnologia, a tecnologia é um negócio formidável que ela é extremamente, principalmente com software, ela é extremamente customizada para o que você precisa. Né? Diferente de um hardware, de um equipamento elétrico, que você é aquele ali, pronto, você consegue fazer com que ela se torne eficiente para o seu processo, para o seu objetivo. Então, esse flare aí, você consegue ter ali, qual é a emissão do dia tal, qual é a emissão do dia X, do dia Y, qual foi o dia que teve menos emissão e qual foi o dia que teve mais. Deixa eu, dentro dessa gestão, que também que tem toda uma instrumentação que está fornecendo informação, qual a diferença do dia 1 para o dia 10? O que eu tenho que fazer no dia 10 para ele ter a mesma eficiência que teve no dia 1? E a partir daí você também consegue colocar uma inteligência artificial que ela já te sinaliza e já te começa a tomar ações corretivas e te sinaliza o que você tem que fazer para que você tenha mais eficiência. Machine learning vai entrar aí. Total. São coisas que andam juntas ali, né, cara? A geração de energia. E a inteligência artificial, machine learning, acho que é um negócio do momento, né? A gente está falando isso. E você percebe que a tecnologia ela vai andando junto em todos os pilares, né? Sim, a gente está falando de indústria, mas a gente está falando de ChatGPT também. Sim. Porque ela anda. Então, eu acho que isso tá legal. Acho que uma das grandes evoluções que nós tivemos na última década é que se consegue aproveitar o que tem de melhor em vários pilares diferentes do mercado. Né? Você falou uma questão de custos até, a manutenção, né, tem tudo a ver. Eu vi até tecnologias, falou de softwares que conseguem fazer, além do gerenciamento da transmissão, por exemplo, a previsão até de tempestades, esse tipo de coisa, para você trabalhar até a mobilização das pessoas que fazem a manutenção, né? Perfeito. Com certeza. Você tem um dos parâmetros, a gente falou bastante de distribuidora hoje, um dos parâmetros da distribuidora que tem grande preocupação é o que chama de DECFAC. O que seria o DECFAC? É o tempo de desligamento e que ela demora para se reconectar, né? Aquele apagada, aquela piscada que dá. Se apagou e demorou para voltar, ela tem um tempo ali para ela não ser penalizada pela ANEEL por aquele apagão. Então, quanto mais rápido se reconecta, quanto mais rápido esse sistema está reintegrado, menor é o custo dessa operação. Então, o que acontece? Quanto mais você consegue ter a implantação de um software de gestão, de prevenção, como você mesmo falou agora da questão ambiental, questão do clima e tal, você começa a fazer uma migração da manutenção corretiva preventiva. E quando você consegue ter isso, você consegue ter menos custo de manutenção, você consegue ter um planejamento de trabalho mais organizado, né? E você evita de ter essas paradas, porque você tem, de um jeito ou de outro, você acaba tendo uma mão de obra limitada. Sim. Se acontece um problema geral, você não vai ter mão de obra crítico, você não vai conseguir restabelecer o sistema rápido. E esse sistema de gestão, ele pode te ajudar a deixar a rede mais apropriada. Não que ela não vai sofrer. Ou até previsível. É mais previsível, mas se tiver uma ocorrência... O sistema fica resiliente. Exato. Se você tiver um problema, que provavelmente vai ter, porque, quando a gente fala de problemas de tempo, a gente está tendo cada vez mais eventos, até pela questão ambiental, a gente está tendo cada vez mais eventos diferentes do que a gente sabia e de como a gente estava prevenido. A gente não sabe nem o que a gente tem que fazer para se prevenir, né?
Mas você vai ter um sistema mais resiliente, como você falou, Bruno. Então você vai ter menos gente tendo que atuar e você tem um retorno da rede mais rápido, né? Legal. Isso aí quando você fala em distribuição, quando você fala no sistema de abastecimento. Quando a gente traz isso para a realidade industrial, é a mesma coisa. Imagina, Luiz, você tem 2 empresas iguais instaladas em lugares diferentes. Você consegue começar a comparar processos iguais para saber qual das empresas está tendo a melhor eficiência para você fazer com que para você fazer um lessons learned, para poder fazer com que a outra empresa tenha a mesma eficiência, a mesma performance. Imagine grupos que têm N empresas, milhões de empresas. E aí a gente pode trazer isso para o comércio. Um posto de gasolina, tem 10 postos de gasolina, qual posto tem mais? Entrada e saída de caminhão, qual o processo está sendo mais eficiente para entrar caminhão, você emitir a nota, você fazer a saída do caminhão, você carregar o caminhão. Sim. Tudo isso que a gente está falando repercute em uma eficiência melhor que, por mais que a gente não imagine, se a gente começar a analisar a fundo, isso aí tem um impacto na emissão de um resíduo poluente. Isso aí, entendeu? Certeza. Então, a gente está falando de um benefício para toda a cadeia. Você melhora a eficiência, você aumenta a lucratividade, você reduz prejuízo, reduz custo, você reduz a emissão de poluentes. Entendi. Entendeu? Faz todo sentido. A disponibilidade para nós enquanto consumidores até, né? Então, Total. Se a gente pensar, a tecnologia, ela está não só na indústria. Cada vez mais você está vendo a automação dentro das casas. O que antes a gente via só em grandes, em grandes prédios. Sim, hoje está dentro da nossa casa, no bolso, na sua mão, seu filho brincando, né, cara? Cara, você conseguir fazer um sistema de automação dentro da sua casa que seja eficiente, automaticamente reduz o custo na conta. Sim. Legal. Você tem processo de gestão de que a gente fala de prediais, porque você consegue... Bom, nós estamos nós 3 aqui. O sensor consegue identificar a temperatura, Sim. quantas pessoas tem, para saber se a luminosidade está adequada, se ela pode reduzir ou aumentar. Ou seja, se tiver uma luminosidade muito alta, está gastando mais energia e não era necessário, porque só estamos nós 3. A parte de temperatura, está adequada, não está? Está muito calor, está muito frio. A parte de persianas, a parte de iluminação, está com luminosidade boa, reduz a interna, o consumo de energia e abre a persiana. Isso aí está no nosso dia a dia. É só a gente prestar mais atenção no que está acontecendo. Né? Tá certo. Legal. Cara, eu acho que a gente tem assunto aqui, cara, para ficar conversando aqui, cara, acho que a semana, não é nem a noite inteira. Então, só para a gente encerrar por hoje, porque eu acho que a gente vai voltar, como que você vê o futuro da transição energética no Brasil? Quais são as perspectivas, assim, cara? Uma conclusão aí para a gente... eu acho que é um caminho sem volta, ainda bem. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai estar falando em uma realidade que eu acho que as futuras gerações nem vão acreditar que a gente viveu o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a realidade vai ser outra. Acho que a gente vai estar vivendo uma realidade que isso que a gente vive hoje realmente não vai... Igual a gente fala para as gerações de hoje, o que a gente... ninguém sabia que era... Não imagina como é viver com máquina de escrever, sem celular, coisa do tipo. Acho que daqui a um tempo a gente não vai saber o que é a realidade que a gente vive hoje, da emissão de poluentes e afins, né? Uma geração de energia mais limpa, você acredita que é um caminho sem volta, e é daqui para frente. Daqui para frente. Eu acho que não é só uma questão de evolução natural das coisas, né? Mas como uma necessidade. A gente está vendo o que está acontecendo. Isso aí um impacto global aí do meio ambiente. Dá para entrar em várias... elucubrar que mas faz sentido, é por causa de emissão, né? Mas uma coisa é fato, a gente está vivendo uma realidade ambiental diferente do que a gente vivia há 20 anos atrás. A transição e a evolução ela é importante, porque senão a gente estava vivendo da queima da madeira lá do fogo até hoje, até né, cara? hoje. Então, a evolução é natural.
Sim. Eu acho que essa questão ambiental está fazendo com que as coisas sejam mais aceleradas, que existe um empenho, um engajamento, um compromisso de todas as das principais potências mundiais. Né? E quando vem das principais potências, isso aí acaba movimentando todo o resto. Né? Isso aí acaba sendo natural e ainda bem, e de uma forma positiva. Então eu acho que realmente é um caminho, com certeza é um caminho sem volta. Daqui a um tempo a gente vai nem saber nem lembrar o que cenário a gente totalmente diferente, cenário totalmente diferente que a gente vive hoje. E só hoje e no primeiro episódio, só nesses 2 episódios, olha o quanto que a gente falou de tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, estão em utilização, mas estão passando por um processo de evolução. A gente não falou de hidrogênio verde aqui. Nossa, é verdade. Né? O hidrogênio verde, eu acho que é uma tecnologia que a gente escuta falar também, parece ser uma caixa de Pandora, mas se a gente abrir, ela é mais simples do que isso. Acho que daria um outro episódio para a gente falar só sobre isso. Com certeza. Tem alguns desafios, pensando em Brasil, questão de transporte, de custo de transporte, de como fazer isso funcionar. Mas existem já tecnologias, já existe uma tendência global. A Europa já está muito mais avançada em hidrogênio verde. Tem alguns países na América Latina que já estão com... O Chile está avançando rápido. O Chile está avançando rápido com hidrogênio verde. Legal. E o Brasil agora começou com potências a investirem nessa tecnologia. Na verdade, não seria nem não sei se pode se chamar de tecnologia, seria nessa geração de hidrogênio verde. Basicamente, qual a diferença de um hidrogênio verde do não verde? É a fonte de energia da onde faz a eletrólise ali, a hidrólise ali. Então, consome-se muita energia nesse processo. Falando de uma forma bem resumida, o que torna ele verde? É que a energia utilizada para fazer esse processo de geração é renovável. Entendi. É limpa. É isso. Tá? Então você pode... O hidrogênio é o mesmo, na verdade. O hidrogênio é o mesmo. Não é que é um hidrogênio diferente, não. O hidrogênio é o mesmo, só que a fonte utilizada para se ter esse hidrogênio aí dentro do processo do processo todo que ocorre, aí não conseguiria entrar, porque não é o meu core, não é a minha especialidade, é a utilização de uma energia de fonte renovável. Legal. Uma energia limpa. Bacana. Muito bom, cara. Muito bom. Pessoal, não, cara. Queria agradecer o Fabri aí pela presença, cara, pela disponibilidade. Cara, eu aprendi muito hoje e eu tenho certeza que o pessoal... Espero que eu tenha falado certo. Especialista, se eu falei besteira, me desculpe. Fica tranquilo que não é o que eu falei, cara. Não é a prova do Enem, é o bate-papo. Eu aprendi bastante, não sou desse mercado, então realmente eu tirei algumas dúvidas minhas. Espero que o pessoal que está vendo esse material também consiga aproveitar isso aí. Tenho certeza que sim. O nosso foco é curiosos e especialistas. Então, se você tem curiosidade e não conhece o tema, tá aqui um pouco para a gente conhecer, para a gente evoluir um pouco, não muito, porque você é um especialista no assunto. Se você conhece muito, conhece bem, ajuda a gente. Traz aqui informações, completa os nossos comentários, ajuda a gente a evoluir cada vez mais. A nossa missão é evoluir em tecnologia, levar conhecimento para todos, de maneira democrática. Então, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que é essencial ter um canal que a gente possa enxergar o que está acontecendo no dia a dia de uma forma mais simples. Eu tentei fazer isso hoje, espero que tenha dado certo. De qualquer forma, a gente tem os contatos, vamos continuar conversando. Se tiver alguma dúvida que o pessoal mandar por e-mail, pode me contatar se vocês precisarem de algum suporte. A gente só tá no episódio 2, a gente só tá no episódio 2, cara. Tem o 3, tem o 4. O Velozes e Furiosos. Exatamente, Muito obrigado pela presença. Obrigado, Bruno, aí, por mais um episódio aí. Obrigado, pessoal. Comentários, sugestões. Se inscreva no canal, deixe seu like e a garganta já ficou seca, né? Como sempre, pessoal, deixa aí um comentário. Vem com a gente, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Obrigado, tamo junto. Fabri, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Até o próximo.